Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do BMcast. E esse episódio, gente, eu sempre esqueço. Episódio de qual número, diretor? Agora, no passado você falou que era... Depois a gente puxa a orelha do diretor, gente. Mas o homem faz muita coisa. Falar nisso, já começar agradecendo o diretor, fazendo esse trabalho incrível com a gente aqui no BMcast. E tem que ser incrível, porque hoje nós estamos aqui com... Deixa eu ler a ficha do homem aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. O nome dele é Yuri Gambaldi, reconhecido por possuir um dos recordes de venda de um dos maiores ecossistemas digitais da América Latina. Mentor, palestrante e empresário. Seja muito bem-vindo, Yuri. O prazer todo meu, Breno. Pessoal aí de casa, seja muito bem-vindo e quero agradecer desde já pelo seu tempo e nós valorizaremos cada segundo aqui do seu tempo com códigos preciosos para vender mais, para se posicionar mais, para com certeza fluir, independente da sua área, a gente tem muita coisa para poder passar aqui. Então, desde já, gratidão aí pelo convite, Breno. Cara. Vamos fazer um podcast excelente. Excelente. O Yuri, e que legal, o Yuri já chegou prometendo, viu, gente? Yuri, eu percebo isso em você, cara. Perfeito. Tudo que você pega para fazer, você tem muita entrega, né? Aí sempre foi assim ou mudou depois de um tempo? Fala um pouco sobre isso. A excelência, ela é uma das principais chaves se você quer ir para um próximo nível. O que as pessoas elas não percebem é que, às vezes, a pessoa ela tá numa situação, numa posição no pouco, e por ela não agir com excelência, por ela achar que não é tudo isso a fase que ela está, ela acaba não avançando para um próximo nível. Como que a gente pode trazer isso para minha história, Breno? Que foi o que fez eu chegar até aqui. Sim. Tudo que eu fiz desde quando eu era apenas um vendedor, como se muitas das pessoas numa posição que era um pouco remunerado, as pessoas não tinham muita credibilidade com aquilo que a gente fazia na época. Logo, desde sempre eu fiz tudo com muita excelência. Você vendia o quê? No começo a gente começou a vender numa mentoria no valor de R$5.000. Era um infoproduto, bem na época. O nosso primeiro infoproduto ali já foi com uma remuneração, Breno, que era assim, era por hora. As pessoas falavam assim, poxa, cara, não vale a pena. É uma remuneração tão pouca. Às vezes você tá querendo uma oportunidade grande na sua vida, só que aí você tá diante de uma oportunidade ali que não é tão grande, mas saiba que é nas pequenas oportunidades, se você souber aproveitar e fazer com excelência, que foi o que eu fiz, nesse infoproduto, eu já comecei a me destacar e isso foi com que me abriu porta. Então, a chave é fazer com excelência. Então, desde o meu primeiro produto, não importa se você vai estar vendendo bala, se você está vendendo uma água, se você está vendendo o que for, porque você está se vendendo e faça com excelência. Não importa a fase que você está, faça com excelência. Faça com excelência. Já pegou o código aí, né, galera? E você falou em uma frase, a gente estava até aqui nos bastidores falando sobre isso, né? Te fiz recordar, lembrar de um evento que nós tivemos juntos de network aqui em São Paulo, em Alphaville, né? E um amigo de Belo Horizonte, o Isaac me apresentou você, e aí ele tava com o celular gravando história, na hora que chegou até você, ele falou assim, fala algo de supetão. De cara você já falou isso, você está se vendendo a todo tempo. E é exatamente isso, né? Eu falo muito nesse podcast, a galera que acompanha sabe, sobre brand, sobre vendas, a comunicação, a música. E a todo tempo a gente está se vendendo. Onde você aprendeu a ser esse cara assim intencional? Eu aprendi que desde o momento em que eu nasci, Breno, aonde a gente chega é graças a gente vender alguma ideia. Então, às vezes, se você não tinha essa mentalidade, esse drive, né, que você estava se vendendo, eu vou te explicar agora e isso pode virar uma grande chave na sua vida, que é o seguinte, todos nós estamos se vendendo. Sim. E vendas não está somente relacionada a um produto, vendas está relacionada a uma ideia, a sua postura, o seu posicionamento, a sua imagem. Você está vendendo o tempo todo. Quando você acorda, você tem que se vender para você mesmo como que vai ser o dia, até para você estar mais disposto, mais motivado a fazer acontecer. Então tudo é uma venda. Quando eu descobri que tudo é uma venda, eu comecei a estudar e aprimorar isso cada vez mais, porque é essa habilidade que vai me fazer chegar no próximo nível. Logo, Breno, eu percebia que tudo, a fase e a vida que eu espero está atrás da venda que eu ainda não fiz. Então, uau! Já fala aí que eu vou anotar aqui. Como é que é? Fala de novo. O resultado e a vida que você deseja viver e você ainda não está vivendo está atrás da venda que você ainda não fez. Anota essa que essa frase pode mudar a sua vida.
Já anotei aqui, tá na venda que você não fez. O Pablo Massal, inclusive, você até trabalhou com o Pablo, Sim. né? Na equipe do Pablo. Sim. Ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o carro que você ainda não anda, a Aham. casa que você ainda não tem, a viagem Aham. dos sonhos que você ainda não fez, Uhum. está na venda que você não fez. Exato. E parece com essa frase sua E, aí também, né? e aqui a gente aprofunda mais nela, né? Porque as pessoas elas ouvem isso, muito legal. Aí você aprende uma outra grande sacada, que existe uma grande diferença entre você ouvir e entender. Quando você entende isso realmente, você vai refletir diretamente nos seus resultados. Se você ainda não tem o resultado que você espera, vai por mim. Talvez você ainda não entendeu aquilo que você mesmo possa estar ouvindo, tá? Existe uma diferença entre ouvir e escutar. As pessoas, tudo que vocês ouvem do Pablo, tudo que vocês ouvem de qualquer outro player, busque realmente entender isso. E ó, Testar, né, Yuri? Seria um Teste. pouco disso? testar. Testar no seu Testar, negócio. aplicar. Por quê? Problema vai ter. Aí logo é uma desconstrução que se você acha que o seu resultado, que se você realmente almeja aumentar o seu faturamento, aumentar os seus dígitos, se você não estiver disposto a solucionar e a confrontar os seus problemas, você não vai chegar. De forma simples, você precisa buscar aplicar rápido para descobrir os erros rápidos, para você aprender rápido, para você corrigir rápido e para você avançar. É sobre isso. Olha que legal que você falou. Essa semana um mentorado meu lá de Belo Horizonte me ligou, né? Uhum. E ele falou, cara, como tá a vida aí em São Paulo? Eu falei, legal, trabalhando. Como sempre, né, Yuri? A gente como empreendedor, empresário, a gente tá sempre trabalhando, graças a Deus. Uhum. E ele falou, você vai vir pra BH em tal data? Eu falei, sim, cara, eu acho que não. Uhum. Ele falou, então tá muito bom. E eu falei assim, aqui é igual qualquer lugar. Uhum. Só que aí eu falei um código pra ele que ele falou, muito legal isso. Eu falei assim, olha, só que eu tenho se tornado um cara mais forte, por quê? Eu tenho, e aí tá até a diferença dos meninos pros homens, né? Porque os meninos de frente dos problemas, às vezes choram, Sim. às vezes desistem, às vezes, mas tá difícil pra mim. E os homens vê aquele problema, enfrenta e resolve. E você vai se tornando muito resiliente para resolver problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Parece que a gente começa uma fase na vida até gostar de resolver problema. E o vendedor que se destaca é aquele que consegue resolver problemas. Faz sentido isso, cara? Uma ótima pergunta, uma ótima colocação. E aqui vai extrair uma grande pérola para as pessoas que estão nos ouvindo agora aqui. Anota uma coisa. Ame o que você faz. Porque quando você ama o que você faz, você não trabalha. Você ama, você não cansa. Certo? Se você tá cansado é porque você tá fazendo algo que você não gosta. Logo, isso tem tudo a ver com o vendedor. Porque se você quebrar a palavra vendedor, você vai descobrir que ele vende uma dor. Então ele tem que gostar de problema. Só que não adianta só gostar de problema, falar de problema e você não de fato ter experiência para resolver problema. Vender não tem nada a ver com produto. Quando você se torna um vendedor realmente capacitado e potencial para resolver o problema do seu cliente, o seu poder de influência e de fazer com que o seu cliente perceba uma autoridade para você comprar é muito maior. Então, quando você entende tudo isso aqui que a gente está falando, todo esse englomerado de informações, você está de fato indo para um nível mais profundo para gerar mais resultado. Então, Breno, entender e gostar de problema é tudo na vida. Isso vai aumentar a sua percepção de valor, isso vai aumentar o seu próprio valor, porque o seu valor ele é medido na sua capacidade de resolver problemas. Show de bola. Anota os códigos aí, galera. A gente prometeu entregar e é o que a gente vai fazer, né, Yuri? Mas ótima pergunta, Breno. Muito boa. Eu gostei também de algo que eu vi no seu Instagram. Acredito que foi essa semana, esses dias. Você postou, você estava até um pouco tanto quanto indignado. Você falou, gente, acabo de chegar de uma loja, não vou citar qual marca, mas toda vez que eu vou lá, tô quase até pensando em parar de ir nessa loja. Porque o vendedor tô totalmente despreparado, me faz pergunta. O que seria, né, esse vendedor despreparado no seu ponto de vista? Um vendedor despreparado, ele engloba alguns pilares muito importantes que eu vou falar aqui. Então, o primeiro ponto é a energia. Show. Quando você chega numa loja, qual é a energia dos seus vendedores? Outro ponto, o quão esse seu vendedor, ele entende e realmente ele compra a ideia do seu produto. Isso é muito importante. Show. Terceiro ponto, como que ele está comunicando essas informações e a postura dele. Só nesses 3 pilares aqui a gente já consegue aumentar as vendas pelo menos de 2 a 3 vezes mais, tá? Então anota isso e
Explore isso. Olhe hoje para sua base, para o seu time comercial e veja como que eles estão se desenvolvendo essas habilidades. Porque vendas é energia. Se você não tiver uma energia para frente, para de fato elevar o seu cliente, tirar o seu cliente de uma vibração diferente mais baixa, você tá perdendo venda. Então, você muda a energia até do seu cliente, né? 100%. Você traz ele para sua energia e totalmente intencional. Até porque, uma chave poderosa que você precisa anotar agora. Responde para mim a primeira palavra que vier na sua cabeça. Vendedor é? A maioria das pessoas, elas acham que vendedor é chato. E hoje em dia, existe isso no subconsciente das pessoas, Breno, com que o vendedor, ele é chato. Então, quando o cliente perceber que você está querendo vender para ele, automaticamente a vibração dele tende a ir para mais negativa e mais na defensiva. Se o vendedor, ele não souber esse pilar da energia, ele está apto a perder a venda. Por quê? Você pode fazer toda a sua apresentação, na hora que você passar o preço, pela baixa energia que o cliente automaticamente vai ter, você vai perder essa venda. Então isso é algo muito profundo que, se a gente entender desse campo, as vendas aumentam e aumentam muito. Consideravelmente, né? E vamos falar o contrário do exemplo que eu acabei de dar. E isso aí é o que te indigna num vendedor, né? Sim. Um vendedor mal qualificado ali. O que te deixa inspirado quando você vai no shopping, você vai lá e fala, poxa, esse vendedor é um bom profissional, é um bom vendedor. Perfeito. Fala aí alguma característica. Grande característica que me faz gostar de um vendedor é, sem sombra de dúvidas, a proatividade dele e a antecipação de um problema que eu posso ter. Então, anota essa. Segundo ponto é ver o comprometimento dele, presta atenção, em resolver o meu problema. Eu já chego na loja, uma coisa que eu espero de um vendedor, para você que está ouvindo isso, é mais objetividade. A gente está num tempo, Breno, onde a atenção é um dos nossos maiores ativos. Então, o nosso tempo está muito mais rápido. Se o vendedor ele fica ali com historinha ou fica ali só naquele roteiro, ele perde a humanização. E é essa humanização que pode realmente colocar a sua venda em um outro patamar. Então, algo que eu valorizo muito em um vendedor é a sua objetividade em realmente resolver o meu problema, porque eu já tenho problema, eu já tenho uma dor. Eu já chego na loja com uma dor. Caiba ele, literalmente, fazer todo um processo de sondagem, uma leitura e eu tenho a solução, você tem a dor. Agora a gente só faz um acordo. O preço é relativo. E talvez um pouco também da clareza, né, Yuri? Que você vê vendedor que às vezes está te oferecendo coisa que não é o que você procura, 100%. Ele mesmo está confuso. Se ele é claro, ele consegue solucionar o seu problema e te ajudar. Perfeitamente. Algo que é valioso é compreender que o cliente, ele já possui um interesse. Você, como o vendedor, você precisa coletar as informações dele, e isso é em todos os processos de venda. Sim. No seu relacionamento, em conversações, e até em amizades, você vai sempre trabalhar que, quando você joga para o outro, de pessoa para pessoa, a gente está falando aqui de algo que conecta, de algo que é genuíno. Se você entender realmente esses pilares, isso vai, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que você perca bem menos vendas. Já muda o game, né? Yuri, uma pergunta interessante que eu queria te fazer para saber qual é o seu ponto de vista. Qual a importância da inteligência emocional no processo de vendas para o vendedor? Excelente pergunta, Breno. A inteligência emocional é uma das coisas que poucas pessoas falam no âmbito das vendas, mas que é algo que está 100% no presente e no dia a dia do vendedor. Por quê? O que as pessoas não falam é que você vai receber não. E quando você recebe não, isso às vezes frustra a maioria das pessoas. Sim. Só que quando você entende que quando o seu cliente diz não para você, ele não está dizendo não especificamente para você ou para o seu produto. Esse não significa às vezes uma dúvida, às vezes uma incerteza, ele pode não ter entendido a solução e as informações do seu produto. Então não toma o não, você que vende, não toma o não como algo negativo. Mas por que do não? Já parou para se perguntar por que o seu cliente diz não? E se você fizer essa pergunta para o seu cliente? Fale de uma forma, converse. Eu digo que venda menos, ajude mais. Show. Gostei dessa, hein? Bacana esse código. Comece a vender menos, comece a ajudar mais. E qual é o seu processo de...
Galera, você que tá acompanhando aí, ó, pode curtir, pode comentar, deixa suas perguntas aí, tá? Manda para aquele vendedor ou para aquela vendedora que vende, seja produto online, no digital, no físico, né? Eu até acho que a ferramenta da venda, é óbvio que a gente faz algum ajuste dependendo da plataforma, Sim. mas o processo é o mesmo, né, Sim, Yuri? 100%. Você acredita que tem isso do offline pro online? Qual é que é a sua opinião sobre... É uma ótima pergunta também, Breno. E uma coisa que é certa. Vendas é vendas. O que é vendas? Já parou para se perguntar isso? Quando as pessoas começarem a desconstruir uma imagem ruim de vendas, elas vão entender que vendas não se aplica a somente vendedor. Então, ouça vendas, se você é empresário, se você é empreendedor, ouça essa palavra e aplica ela na sua vida, porque essa palavra é um grande pilar para o seu desenvolvimento. Então, vendas está acoplado em tudo. A gente tem sim o mercado em off, o mercado on, que é hoje em dia muito falado, e temos também nichos e mercados diferentes, mas vendas sempre vai ser vendas, então é um processo, porque no final sempre vai ser uma coisa, toda empresa ela precisa gerar lucro. Como que se gera lucro real? Vendas. Se você é um prestador de serviço, se você oferece um produto, tudo está relacionado a vendas. Então logo, você precisa entender mais sobre isso. E é justamente isso que a gente tem feito nos últimos anos. Esse pilar vendas é um dos principais, se não o principal, já se muitos bilionários já revelaram esses segredos que todos os múltiplos milionários e bilionários para chegarem lá, eles têm que saber de vendas. Tem como, né? Não tem outro caminho, né? Então logo, é uma ótima pergunta aqui. Tudo existe um processo, a gente vai adaptar isso no seu mercado de uma maneira personalizada. Então isso é muito importante. Mas a estrutura sim sempre vai ser a mesma, porque no final a gente sempre vai estar conversando com pessoas. Então pega tudo que a gente está falando aqui nesse podcast e que realmente, se aplicado, isso vai gerar um resultado muito melhor para você. Que legal. E quais foram, ô Yuri? Você bateu muitos recordes, né, cara? Sim. Na época do Pablo Marçal, você trabalhava vendendo os cursos dele? Como que era? Ó, eu vou te explicar como foi a minha jornada com o Pablo Marçal. Muitas pessoas perguntam isso até hoje, e eu comecei com o Pablo já vendendo um produto de R$5.000, que é considerado um high ticket. Então, até então, o Pablo tinha os produtos de 2.997, né, que era uma categoria do pior ano para baixo. Esses produtos eu não vendia. Eu entrei com o Pablo vendendo os produtos high ticket, que são produtos mais difíceis, que precisam de uma conversação, que não é somente uma página de vendas para vender. Uma copy mais trabalhada. Todo mais uma humanização e uma conversação. Eu literalmente ligava para todos os clientes. Sim. E logo, nesse primeiro projeto, já com um produto de R$5.000, eu lembro até hoje, Breno, tinham 7 vendedores na mesa, lá no nosso salão. Desses 7 vendedores, o time todo venderam 24 mentorias de R$5.000. Presta atenção, só eu vendi 14. Caramba. Deixa eu te falar uma coisa. Mais da metade. Nem de longe eu era o mais capacitado. Mas deixa eu liberar um código aqui pra você. Você não precisa ser o melhor em técnica, mas você precisa ser o mais verdadeiro, você precisa ser o cara que mais coloca o coração e você precisa ser a pessoa que mais se importa verdadeiramente com seus clientes. Logo, Breno, de 24 mentorias que o pessoal vendeu, só eu vendi 14. E foi uma dessas mentorias que eu chamei a atenção do Pablo. E quer saber como que eu chamei a atenção do Pablo? Não foi somente pelos meus números, não foi somente por causa disso. Foi porque na mentoria era a corrida da vida, era lá no autódromo ali de Interlagos. Sim. Os mentorados chegaram lá e os mentorados que não tinham nada a ver, não deviam nada pra mim, foram lá e falaram muito bem de mim para o Pablo. Comentaram do atendimento e falaram assim, cara, quem é esse Yuri? Cara, que atendimento. Logo o Pablo falou, eu quero conhecer esse Yuri. E foi com isso que, sem sombra de dúvidas, depois eu trilhei todo um caminho que todos os produtos high tickets do Pablo, quem estava à frente era Yuri Gamboge. Quando o Pablo comprou o jato, que aí ele vendia um Mentor por R$15.000, quem estava à frente desse projeto e todos os meses foi o maior vendedor, Yuri Gamboge. E daí, aí a gente escalou para mentorias de R$200.000, onde eu tive a oportunidade de trabalhar até com o Roberto Justus, onde muitos conhecem. Massa, claro. Então, o Pablo tinha um carinho muito grande por mim e tinha... E ele te respeita muito no processo de venda, né? Eu já vi vários vídeos dele, ele te elogiando, citando o seu nome. Que legal isso, viu, cara? E isso eu falo que é uma coisa que eu nunca pedi.
Mas é uma coisa que quando você dá o exemplo, que você faz, aquilo exerça com excelência, as coisas acontecem. Eu nunca pedi pro Pablo me reconhecer, Sim. mas isso é algo que se conquista. Você não vai receber elogios de pessoas como o Pablo, pessoas como o Wendel, pessoas como o Roberto Justus, se você realmente não for essa pessoa. E eu, sempre com a minha humildade, sempre fazendo o que precisava ser feito, sempre cheguei lá. Porque isso é uma coisa que está aqui e está aí em você. Então, se você souber trabalhar com paciência, fazendo o que precisa ser feito, você vai chegar aonde você deseja e muito mais. Com a sua entrega, né, Yuri? Que Sim. a gente começou abrindo o podcast falando sobre isso. Sim. Agora, você falou uma coisa interessante aí, que não foram só os números que fizeram Sim. chamar a atenção, Uhum. mas foi a sua honestidade, ser Uhum, verdadeiro. sim. Você percebe também que nesse mercado das vendas, por isso que você deu até o exemplo aí pra galera. Uhum. Vendedor é o quê? Muita gente pensa chato. Uhum. Tem muitos vendedores que usam da mentira, usam Sim. de outros mecanismos para conseguir fazer a venda, né? Você acredita que esse seja o seu diferencial, talvez? Também ser claro, ser verdadeiro? Porque tem gente que pensa que Uhum. para vender tem que mentir. Uhum. Você vem Uhum. desconstruindo isso, né, cara? Para vender, não admito mentira. E anota essa. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Inclusive a mentira, a sua energia, a sua postura. Então, em vendas, pode tudo? Não pode mentir. De todas as coisas, persuasão, aonde muitas pessoas também vão, elas acham que persuasão é ludibriar o cliente. Eu preciso convencer o cliente. Anota uma coisa, você não precisa convencer ninguém. Você precisa dar uma visão para ela. Anota essa. Existe uma grande diferença. Legal isso. Eu não convenço as pessoas, eu dou uma visão para elas. Caiba a elas ver se faz sentido ou não. Então, vender não tem nada a ver com você ludibriar o seu cliente. Inclusive, Breno, até eu tenho uma marca chamada Desvenda, uma marca registrada, Que legal. e eu tive uma grande revelação que nessa marca, ela tem tudo a ver com aquilo que sou eu. Por quê? Vender, para mim, sempre foi um processo de desvendar as vendas dos olhos do meu cliente. Então, desvenda. Reflita, tá, sobre isso. Quando você entender que vender tem a ver com desvendar, mas as vendas, que são os paradigmas, as crenças, as objeções do seu cliente, quando você tira isso da frente do seu cliente, você passa a vender mais. Então, o grande X, o grande segredo aqui está em você entender o funil de consciência do seu cliente, quanto ele percebe a sua solução para você entregar para ele. Não se trata sobre você vender um produto ou empurrar algo. Se trata sobre você revelar uma visão para ele e mostrar para ele que aquela visão possa fazer sentido não somente para você, mas para o seu cliente. Quer uma outra coisa forte? Anota uma coisa. Quem é o maior beneficiado em um processo de venda? Será que é o vendedor ou é o cliente? Reflita sobre isso. Se você for parar para pensar, o vendedor ele só sai somente com o dinheiro. Agora o cliente ele sai com a entrega, com a responsabilidade, com o comprometimento do vendedor, que o vendedor vai ter que entregar um processo e um resultado para ele. Será realmente que o vendedor é o cara que mais sai beneficiado? Legal isso daí, viu? Nunca tinha ouvido isso. Fala de novo. Quem sai mais beneficiado? Quem mais sai beneficiado em um processo de vendas não é o vendedor, é o cliente. Que show. Então, quando o cliente e quando o Yuri Gamboge desenvolver e implementar isso na cultura, porque essa é a minha missão, é ressignificar todo um processo. Eu tenho um propósito de vida muito maior, que realmente mostrar para as pessoas que toda venda que eu faço, quem mais se beneficia é o meu cliente, porque as pessoas elas tendem a mania de inverter esses papéis. Sim. Elas acham que, nossa, eu tô pagando, tipo, eu tô tirando do meu bolso o meu suado dinheiro pro cara. E tipo assim, parece que o vendedor, ele não tem nenhuma responsabilidade, mas muito pelo contrário, quem mais ganha em um processo de vendas é o cliente. Então, por isso que eu, não somente como reconhecido como um ótimo vendedor, eu também sou um bom comprador. Porque eu compro, eu sou um ótimo comprador. Show. Então, eu não tô nem aí para o preço. Anota uma coisa que é muito importante. Preço é algo totalmente relativo.
preço estar diretamente ligado ao valor que você vai receber. Se você entender essa mentalidade agora, nunca mais você vai viver na escassez, mas você vai começar a se fazer pergunta: esse meu investimento, o que é que ele vai me retornar? Ele vai me retornar mais tempo, mais dinheiro, mais energia? O quê? Faça essa pergunta para você mesmo. Preço é totalmente relativo. Se você olha para o preço, você está esquecendo de olhar para o valor, logo você está vivendo na escassez, porque você está jogando para não perder e você esquece que você podia estar jogando para ganhar. Show de bola. Esse é o Yuri, galera. Yuri, tem uma pergunta interessante que eu queria te fazer. Você teve alguns resultados com esses players do digital que a gente está citando aqui, né? O Pablo Massal, o Justo, Marcos Paulo, Carvalho, Marcos Paulo, toda essa galera aí que quem nos acompanha aqui respeita muito o resultado dessa galera. Mas como que essa pessoa que está nos ouvindo vai fazer para... Porque, por exemplo, a gente sabe que 80% dos nossos resultados está relacionado ao nosso network, né? As pessoas que a gente conecta. Como é que essa pessoa ela pode fazer para se vender a tal forma de chamar a atenção de pessoas que ela gostaria? Que foi o que você fez. Perfeito. Qual é a estratégia? Existe uma estratégia simples, básica, difícil? A melhor estratégia para você se conectar com pessoas que vai te levar para 80% dos seus resultados é você vender para você mesmo a ideia todos os dias de uma informação nova. Anota essa. Todos os dias, compre uma ideia nova e comece a estudar e aplicar isso na sua vida. Venda para você mesmo. Venda um valor para você. Quando você estuda, você se capacita, você está mais apto a gerar valor, que é essa habilidade que vai fazer você se conectar com grandes pessoas. Logo, todos nós, eu, Yuri Gamboge, você, Breno, todos nós temos um problema, temos uma dor. Se chegar uma pessoa agora e todos nós, Pablo, Wendel, todos eles, Marcos Paulo, todos eles têm algo que precisam ser solucionado a todo momento. Quanto mais a gente cresce, mais problemas temos também. Sim. Problemas nunca vão deixar de existir. Isso é bom. Entretanto, é nesse gap, é nesse time que a pessoa tem uma dor, que você é o valor que você entra gerando, você proporcionando essa solução, que também é uma venda. Por isso que tudo é uma venda. Tudo é venda. Logo, entretanto, quando você adapta essa mentalidade para você, você vai perceber que vender não necessariamente tá ligado a fazer uma troca de preço. Mas espera aí, eu tô vendo que ele tem uma dor. Deixa eu ir ali solucionar. É o tal de ser mais interessante do que ser interesseiro, né? Que muitos pecam nisso. E muitas pessoas ouvem essa frase, só que elas não captam. Como fazer isso? Simples. Como se tornar interessante? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Primeiro ponto, estude. Estude, leia mais, se movimente mais, aplica mais. Não adianta você só estar estudando e só ficar na teoria, só na informação. Você tem que ir para a prática. Sim. É aquilo. O seu valor é a sua capacidade de resolver problema. E problema você só se resolve na prática. Logo, quando você começa a entender e a elevar isso, acopla uma outra coisa. Paciência. Paciência é uma coisa que, quando você já tem instalado em você que tudo coopera para o bem, entenda, até as coisas ruins ou as coisas más que acontecem com você está cooperando. Então, não desista. Porque quando acontecer isso, não reduza sua vibração, mas para, respira, senta, analisa, reajusta e avança. Presta atenção, avança. O segredo da vida não é você estar o tempo todo ali só querendo crescer, mas tem muito a ver com você ajustar o tempo todo. Você tem que estar ali afiando o seu machado para você estar sempre avançando. Só faça uma coisa para você agora. Tira do seu vocabulário, do seu dicionário, a palavra desistir. A vida é para frente, a vida é abundante. Ou será que ela é escassa? Depende do seu olhar. Anota já esse outro código. A vida é aquilo que você enxerga. Logo, eu, Yuri Gamboge, estou falando para você que a vida é abundante. Então vibra nessa energia abundante. Entenda, olha ao seu redor. Veja que o seu oxigênio ele é abundante. Você acorda todos os dias cheio de oxigênio. E olha só, na prática, como é que funciona. Breno, hoje, será que para os nossos telespectadores, tá? Eu posso fazer aqui para eles aqui, digamos num exemplo, tá? Eu posso fazer agora 100 mil reais no Pix.
para uma pessoa é um valor significativo? 100 mil reais? É legal, né? Vamos pegar, né? Ok. Só que, e se eu falasse assim pra você, que em troca desses 100 mil reais, você... Um exemplo, tá? Você teria que cortar a sua mão. Será que vale a pena? É só um exemplo, ok? É um exemplo um pouco pesado, mas sim, só pra você entender, pra gerar um alto impacto emocional em você. Você percebe que não faz sentido? Mas por que você não agradece todos os dias por você ter todos os membros do seu corpo? Será que todos os membros do seu corpo não valem muito mais do que 100 mil reais, do que 1 milhão, do que 10 milhões? Vale. É porque você, tudo está na sua mentalidade, na sua ótica. Se você não reconhecer o que você tem, você nunca vai chegar num próximo nível, porque você não vai saber utilizar os recursos que você tem agora para continuar avançando. Então muda a sua mentalidade e valoriza. Valoriza o seu oxigênio, porque a vida é abundante. É isso aí, tudo é sobre a mentalidade, né, Yuri? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí um pouco sobre o seu propósito, né? Que o seu propósito é... É uma missão, né? Existem visão, missão, valores, princípios, leis. Dentro disso, o propósito. O tão falado propósito. O que é propósito? Quando as pessoas entenderem isso, a energia e o significado da sua vida vai mudar. Propósito, eu já vou te dar uma grande pérola. Propósito tem a ver com pessoas. Todos nós estamos aqui, não importa qual seja o seu segmento, mas todos estão direcionando para servir, para ajudar pessoas, não importa qual seja o seu segmento, ok? Logo, o Breno me fez uma pergunta. Yuri, fala um pouco mais sobre o seu propósito, sobre essa sua missão. Eu tenho uma grande missão, Breno, e é uma coisa que, desde que eu me conheço como pessoa, eu sempre já tive isso naturalmente em mim. Que é o quê? É justamente essa verdade, essa honestidade e uma coisa que é poderosa que eu carrego comigo. O amor. Então, a minha missão é justamente que a minha área, eu sou formado em gestão comercial, é justamente ressignificar algo que está no subconsciente das pessoas, que vendedor é chato, que vendas é algo ruim, que a pessoa só quer me ludibriar para vender. Então eu tenho isso como missão. Então onde eu passo, as pessoas têm uma perspectiva totalmente nova, porque isso é algo meu. Qual é um grande problema dessa geração, Breno? As pessoas estão copiando propósitos. E se você entender que cada um tem um propósito, tem um dom diferente. Tem pessoas que quando começa a jogar um jogo, a pessoa ela domina, ela leva jeito para aquilo. E tem pessoa que não leva jeito. E aí a pessoa fica, não que não vá acontecer, porque, um exemplo, eu não sei tocar violino. Quer dizer que eu não possa tocar violino? Negativo. Eu posso aprender, eu posso treinar. Mas tocando, eu vou saber, opa, isso aqui, cara, tem algo aqui que conecta comigo e eu sinto que eu tenho muito mais. Cara, isso aqui não leva o jeito. Então você tem que se fazer essa pergunta. Isso é algo totalmente personalizado. E essa é uma resposta que eu ouviria ela novamente com mais calma, porque ela é valiosa. E ela é mais profunda do que nós conseguimos trazer aqui, porque é algo personalizado. Sim. Mas tem uma missão muito clara. Então tudo que eu for fazer na minha vida vai estar relacionado a isso. Hoje você tá fazendo o quê, Yuri? Você tá cuidando de quais negócios? Hoje nós cuidamos de um grupo. Hoje a gente cuida de múltiplos negócios dentro lá da nossa base. Hoje eu sou o head, eu sou o líder de um time. E o nosso time ele faz todo um processo. A gente acoplou uma grande estrutura digital em num grande grupo. Então hoje, só para vocês terem uma noção, a gente tem no nosso grupo uma escola, um hotel, uma transportadora, então sem contar os outros negócios. Então assim, isso é um pouco do que a gente tem feito nos últimos tempos e tudo isso com muita excelência e ajudando pessoas. Diretamente e indiretamente a gente impacta milhões de pessoas todos os dias. É que venda é bem isso, né, cara? Se trata sobre ajudar pessoas, Sim. né? Você falou um código aí muito top. Eu anotei aqui, viu? Te aconselho a anotar. Que quem é o maior beneficiado no processo da venda? Será que é... Tem gente que pensa que é só o vendedor, mas o que o seu cliente está ganhando com aquilo? É importante se fazer essa 100%, pergunta, né? Você 100%. postou também essa semana algo sobre isso também, sobre a pessoa fazer perguntas, meu. Perguntas como hoje mesmo, você, Yuri Gambaldi, quebra objeções. A melhor resposta para se... Eu já até utilizo aqui, ó.
Você não quebra objeção, você se contorna objeção. E a melhor forma de se fazer isso é antecipar. Agora anota essa. Quando eu digo quebrar objeção, e é o que está no subconsciente das pessoas, é como se fosse um confronto. Então eu vou confrontar o meu cliente. Imagina o seu cliente falando assim para você assim, não, mas é que tá caro. Como assim tá caro? Tá brigando. Não. Olha como Yuri Gamboge contorna a objeção. Interessante, Breno. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Assim como você, quando eu vou comprar um produto, eu avalio a mesma coisa. Mas deixa eu te mostrar algo que talvez você não esteja vendo. Não é sobre o preço. Deixa eu te mostrar o valor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou validando a objeção do meu cliente. Eu não estou confrontando ele. Eu estou literalmente aqui, ó. A gente está aqui. Eu tô literalmente, contorno de objeção mesmo. Eu tô vindo aqui do lado dele, validando, ó, Breno, assim como você, eu também, quando eu vou fazer uma compra, eu também avalio os mesmos critérios. Logo ele se sente pertencente a esse grupo, né? E logo, quando o seu cliente perceber que você não quer só vender pra ele, mas que você está do lado dele, é assim que você se contorna a objeção e é assim que eu, Yuri, faço. Que massa. Melhor do que contornar é antecipar. Essa é uma outra chave. Logo, é você já entender quais são as possíveis objeções do seu cliente e você já antecipá-las. É antes dele mesmo oferecer, você já solucionar. Anota essa que isso vai te fazer vender muito mais. É isso aí, galera. Por isso que eu falo para vocês curtir, comentar, compartilhar e mandar para aquele vendedor ou para aquela vendedora, né? Yuri, infelizmente a gente está chegando aqui na reta final, mas até em oferecimento do nosso patrocinador da KTO aqui, eu quero fazer um jogo rápido com você. Bora. Tá preparado? Preparadíssimo. Essa é só jogador caro que vem. É só jogador caro que entra nessa pegada, né? Que bom. Porque é um jogo rápido. Eu te faço uma Fechou. pergunta, se você conseguir responder com uma resposta, melhor ainda, tá? Pode fazer qualquer pergunta. Opa, gosta sim. Vamos gosta desse desafio, então vamos pra cima. Um filme. O Lobo de Wall Street. Show, amo também. Um livro. A Bíblia das Vendas. Ó. E melhor, e deixo mais um como bônus. A Bíblia. E como terceiro, Game Over. Assuma o controle da sua vida, de Yuri Gamboge. Mandou 3 aí já, hein? Uma frase. O maior segredo que transcende as vendas é o amor. Eita, Lelê! Só uma observação. Essa foi a frase que eu coloquei na minha placa de reconhecimento. Você deve já ter visto já no meu perfil. Quando eu recebi uma placa de reconhecimento de 6 milhões em vendas, em 6 meses, eu fiz questão de colocar essa frase lá. A maior habilidade e estratégia que transcende o mundo das vendas é o amor. Que louco isso, hein? Guarda essa aí, bebê. Uma dor. Descobrir os meus paradigmas e os meus bloqueios. Que legal, que legal. Uma conquista. Poder ser o maior orgulho da minha mãe. Que Poder legal. proporcionar uma condição muito melhor para minha família que veio de baixo. Uma música. Que traduz um pouco. Minha última letra, César MC. Minha última letra. Minha última letra. Que bacana. É isso aí, galera. Esse é Yuri, que tá aí. E, só mais uma? Claro. Uma música internacional também. Thank Your Jesus for the Blood, da Clarity Gale. É uma música em inglês, chama Obrigado, Jesus, pelo derramamento do seu sangue. Thank you, Jesus, for the blood. Que louco. Se você Ouça já tá no essa Spotify aí, já clica nela. Ou no YouTube também. Yuri, queria te agradecer muito pela participação. Com certeza agregou nas nossas vidas aqui, na vida dos vendedores, das vendedoras. Deixa o seu Instagram e sua palavra final aí para essa galera que tá nos acompanhando. Maravilha. Bom, o prazer é todo meu poder vir aqui compartilhar com você essa mensagem, essa missão que eu carrego, que tem gerado resultados práticos para dezenas e milhares de empresários. Meu Instagram é Yuri Gamboge, com YURIGAMBOGI. Yuri Gamboge, não tem outro, só é o único. E logo, uma coisa que eu digo para todos vocês. Ame as pessoas. Sejam você o bom dia na vida das pessoas. Não espere que as pessoas sejam para você aquilo que nem você consegue vibrar e emitir para elas. Então, se você quer mais bom dia, se você quer mais as coisas, comece a ser você isso. Se você quer ser, de fato,
o bom dia e o amor na vida das pessoas, se você quer receber isso, comece a emitir isso. Então, ame mais as pessoas. De fato, gere mais valor, seja uma pessoa mais genuína e mais verdadeira. O mundo não é esse mundo hostil, esse mundo escasso que tem se construído e que as pessoas têm falado nos últimos tempos. Eu vou dizer algo aqui que recentemente eu ouvi e eu fiquei muito feliz. Um cara, ele me ligou e falou assim, Yuri, você mudou minha vida. Eu falei, que legal, me fale mais. E ele falou assim, cara, você me fez passar a gostar novamente de pessoas. Porque eu tava num tempo que, cara, eu dizia assim, eu odiava as pessoas, cara, é um mundo mal, as pessoas, cara, tão tudo ruim. Acabei de tomar um golpe. desacreditado, cara, né? As pessoas só prejudicavam. E um grande empresário só prejudicavam. E, cara, e ele falou, Yuri, você, com tudo, eu vejo, você vibra isso, você fala isso, você vive isso. Você me fez gostar de pessoas novamente. E graças a isso, eu tô retomando meu negócio, eu tô investindo mais, eu voltei com vontade pro mercado, porque eu aprendi isso com você, Yuri. Então, gratidão. Então, eu deixo isso, compartilho isso com você. Se você está assistindo isso agora, vai lá. Me chama lá no Instagram, que isso é muito importante. Eu gosto de pessoas, gosto de ouvir histórias, gosto de poder contribuir com pessoas e sempre existe um próximo nível. Me chama lá que eu ficarei honrado em estar conversando com você pessoalmente. É isso aí, tamo junto. Yuri, muito obrigado, viu? Agregou muito nas nossas vidas aqui. E um seguidor meu falou, poxa, eu tô sentindo saudade das suas frases no finais dos vídeos. E eu vou encerrar esse podcast citando uma frase até do Zig Zangla. Então manda para aquela pessoa que precisa ouvir a frase, que é o seguinte, ó. A venda é a transferência de sentimentos. Tamo junto, galera. Até depois do fim. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Valeu! Valeu!